Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés, no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o seu arco, qual inimigo, firmou a sua destra como um adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Até o versículo 4. Os irmãos estavam de pé, podem sentar. O lamento da alma, ou o porquê do sofrimento. Poderíamos escolher entre esses dois títulos: o lamento da alma e o porquê do sofrimento, ou o porquê sofremos. Todo o sofrimento da humanidade, assim como foi do povo de Israel, do povo de Judá, é por causa da desobediência. Desde o Éden, o homem está sofrendo as duras consequências da sua desobediência. Ele quis se tornar igual a Deus. Ele se colocou como um inimigo de Deus. Ele afrontou a Deus. E Deus o expulsou do jardim. Ele perdeu a comunhão com Deus. E entrou ali o pecado na humanidade. E as próprias relações de seres humanos já foram corrompidas, porque nós percebemos o homem dizendo a Deus, quando Deus lhe pergunta: quem te fez comer da árvore, do fruto que eu havia proibido? E ele disse: a mulher que tu me destes, esta me deu e eu comi. E há uma transferência de culpa, há uma quebra já de relacionamento, não somente com Deus, mas também com o semelhante. Já surge ali as intrigas, ou o desentendimento entre o ser humano, entre as relações. Na verdade, o pecado nos trouxe essa grande mazela que é o sofrimento, nos trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. O homem morreu. Nós temos 3 tipos de morte na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Morremos fisicamente, todos sabemos o que é morrer fisicamente. E existe também a morte espiritual, que é aquela que separou o homem de Deus. O homem morreu, ele ficou separado de Deus. E a morte eterna é a separação definitiva do homem em relação a Deus na eternidade. Então, o pecado trouxe esse grande mal. E trazendo aqui para a experiência do povo de Deus, a desobediência, o pecado, a rebelião, trouxe duras consequências. Deus derribou o povo. Jeremias vai dizer que foi Deus quem fez estas coisas. Mas será que Deus é o culpado dessas coisas? Não, como já falamos. A intenção do Jeremias
neste lamento não é dizer que Deus é o causador de todos os males, mas Deus, como reto juiz, pune todos os males. Deus pune, Deus se ira, Deus traz duras penas para o povo porque se rebelou contra Deus, porque se levantou contra Deus, porque quebrou a sua aliança com o seu Deus Todo-Poderoso, seu Deus amoroso, seu Deus fiel. Então, Deus pune esse povo, e aqui no verso 1 nós percebemos Deus punindo, derrubando a glória do povo. No lamento de Jeremias, ele vai dizer em primeiro lugar que Deus puniu a desobediência e o povo estava sofrendo, tendo a sua glória derribada. A glória do povo caiu por terra. No verso 1, como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel. Precipitou dos céus à terra a glória de Israel. Deus derribou, Deus tirou Israel, Deus tirou Judá, Deus tirou o povo, Deus tirou Jacó, que aqui representa o povo. Deus tirou esta nação de uma posição de destaque, de uma posição de glória, fez que eles ficassem no mais baixo nível de situação. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Deus derruba glórias, como Deus derrubou a glória de Jerusalém, como Deus derrubou a glória de Judá, Deus também tem derrubado muitas glórias. Será que nós não poderíamos fazer um paralelo com os dias de hoje? Será que é forçoso fazer um paralelo com a realidade que nós estamos vivendo? Quantas glórias foram derribadas aí, por causa desta pandemia, por causa deste momento tão difícil que toda a humanidade está vivendo. A pandemia não escolheu nação nenhuma, não existiu nenhuma nação poderosa, potente, gloriosa, que pudesse escapar da pandemia. Os Estados Unidos, por exemplo, teve, se não o maior, um dos maiores índices de mortes por causa da pandemia. A situação deplorável, a crise política, Deus, na verdade, nestes dias, como também nos dias do profeta Jeremias, derrubou a glória não só de um povo, mas de todos os povos. Deus derrubou a glória, e Deus tem derrubado a glória daquele que se rebela contra ele. Será que nós não temos vivido uma rebelião contra Deus? O sofrimento coletivo é resultado de uma rebelião contra Deus. O sofrimento individual de muitos de nós também é resultado de uma rebelião contra Deus, de desobediência. Todo o mal do ser humano é causado pelo próprio ser humano. Veja o que diz aí o verso 39 do capítulo 3. O verso 39 vai nos dar respaldo para esta afirmativa. Capítulo 3, verso 39. O Senhor é soberano, eu vou ler aqui. Por que, pois, se queixa o homem vivente? É uma pergunta. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Porque se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Cada um de nós devemos ter um queixume diante de Deus por causa dos nossos próprios pecados. Deus pune aquele que desobedece a Ele. Muitos pecados muitos sofrimentos, melhor dizendo, são decorrentes dos nossos próprios pecados. E podemos dizer que todos os sofrimentos da humanidade, como eu falei no início, são decorrentes dos nossos próprios pecados. Um ser humano se levantou contra Deus e até hoje sofre as duras penas do seu levante contra o seu Criador. Então o povo teve a sua glória derribada, a moradia foi derribada, derrubou, Deus tirou a moradia deles, eles foram retirados do seu habitat natural, eles foram tirados lá da sua cidade, eles possuíam as suas moradias, eles tinham as suas casas, eles tinham as suas propriedades, eles tinham os seus recursos, mas porque quebraram a aliança do Senhor, eles foram levados para a Babilônia. E enquanto eu estava preparando, meditando esta fala para vocês, me veio à memória aquele louvor do Sérgio Lopes, muito lindo. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, e o inimigo te libertará. Chora, Israel. Está aqui o profeta chorando, lamentando a queda, a glória derribada, a moradia derribada, as fortalezas foram derribadas também, caiu por terra as fortalezas, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes, derribou a glória, derribou a moradia, derribou as fortalezas, os exércitos, toda a defesa do povo de Israel não foi capaz de vencer a Babilônia. A Babilônia veio, o império daquele mundo contemporâneo não, daquela época, sucumbiu, destruiu todo o poder do exército do povo de Deus. As forças do povo de Deus não foram capazes, mas isso tudo veio porque Deus estava punindo o seu povo. Deus estava dando uma lição ao seu povo. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo. E ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Deus ardeu contra o seu povo, derribou a glória do seu povo, derribou as moradias do seu povo, derribou o exército do seu povo, as forças, derribou e veio como um fogo ardente para consumir o seu povo. Entesou o seu arco, qual o inimigo firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Então nós vamos nessa sequência, as duras penas pela desobediência, a glória derribada, a moradia derribada, as fortalezas derribadas, o governo também foi derribado, envergonhou o reino, lançou por terra e profanou o reino e os seus
príncipes. Governo derribado. Quantos governos não estão sendo aí envergonhados? Quantos governos refém da situação, não há nem forças para reagir, já em estado de choque, de colapso. Será que a gente não poderia assim aplicar para os dias de hoje? Será que de certa forma Deus não está trazendo uma penalidade ao mundo? Não estou aqui afirmando que sim, e ao mesmo tempo afirmo, porque Deus é o soberano de todas as coisas. E a humanidade vem se rebelando contra Deus de muito tempo. Grande é a rebelião do ser humano contra Deus. E aí, Jeremias vai discorrendo e mostrando a dura realidade. Deus, como aquele que põe na sua ira, ele também tirou as festas, a vida religiosa, o culto, as festividades, tudo caiu por terra. Verso 5 diz: tornou-se o Senhor como inimigo doravante Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Muito choro, muito lamento. Eu acredito que na história da humanidade nós estamos vivendo um período dos maiores com relação a choro, com relação a lamento. Quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas estão lamentando. E a situação de Israel, naquele contexto de Jeremias, era essa: a multiplicação do choro, a multiplicação do lamento. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor em Sião. Pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Deus derribou a vida religiosa do seu povo. Não tinha mais festas, não tinha mais culto, não tinha mais templo. Deus destruiu, Deus derrubou por causa da rebelião. Será que nós também não temos vivido um pouco disso? Igrejas fechadas. Nós temos proibições de todos os lados, não podemos fazer festa, não podemos comemorar. Agora, por exemplo, nós estamos na iminência aí de completar mais um ano, a igreja está se aproximando em setembro, mas hoje mesmo nós estávamos comentando: será que nós vamos poder comemorar o aniversário da igreja em setembro? Será que nós ainda não estaremos nessa situação? As festas, as comemorações, a alegria está derribada, mas ainda existem muitos desobedientes. Muitos aí que fizeram ou ainda continuam fazendo festas, aglomerações. A igreja de Deus não. Mas a desobediência do povo é grande, mas duras são as penas destas desobediências. Ardeu contra Jacó as festas, o templo foi derribado, a vida religiosa foi desfeita, eles foram adorar ao Deus de Israel em outra nação. Daí surgiu as sinagogas. Lá eles construíram sinagogas, locais que eles podiam se reunir, mas não tinham mais o privilégio de estarem no templo adorando ao Deus Todo-Poderoso. Serviram de escárnio. Deus derribou o status do seu povo. Deus derribou.
o status. Verso 16 diz assim: todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achemo-lo e vimos-lo. Então há descárnio, há zombaria, há desprezo. O povo foi assim humilhado. As outras nações zombavam, criticavam ao ver a situação calamitosa do povo de Deus. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou. Deus cumpriu aquilo que ele falou. E nós precisamos ter uma consideração aqui muito atenciosa. Deus cumpre aquilo que ele avisa. Desde o princípio, Deus está cumprindo o que ele avisou. Quando ele formou o homem, ele disse: tu poderás comer de todos os frutos, mas não se aproprie da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore, do fruto dela, tu não poderás comer. Porque certamente, quando dele comeres, tu irás morrer. Tu irás morrer. E o homem se apropriou e ele morreu. Morreu espiritualmente, ficou separado de Deus, morre fisicamente, e se não se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, morre eternamente. Esta é a palavra de Deus que nós não devemos deixar de anunciar. O que Deus diz, ele cumpre. Ele avisou a este povo que se este povo continuasse em desobediência, se esse povo esquecesse da aliança, que se esse povo se rebelasse contra o seu Deus, eles iriam passar por duras penas. E Deus está avisando a toda a humanidade, e a pandemia pode sim ser um exemplo disso. Esta é uma visão, ou este é um alerta de que Deus tem poder para punir, Deus tem um poder para trazer duras penas para aquele que se rebela contra Ele. A mão do Senhor é para abençoar, mas se o homem permanecer na sua desobediência, ele receberá a mão do Senhor como castigo. A ira do Senhor existe, e a ira santa do Senhor se levantará contra toda rebelião que é feita em relação a Ele. Muitos não atentam para estas coisas, mas o Senhor cumpre sim. E o Senhor cumpre, o Senhor avisa que vai acontecer, o Senhor avisa que há consequências por causa do pecado, e esse Senhor que avisa é um Senhor misericordioso, porque quem avisa é misericordioso. Não tem aquele ditado popular que diz assim: quem avisa, amigo é? Pois é, Deus vem avisando a toda a humanidade que a rebelião contra Ele será punida. Mas Ele é misericordioso, Ele é amor, mesmo sendo justiça, mesmo tendo a sua ira santa, Ele tem algo tão maravilhoso, tão bom, que é a sua misericórdia. E aí, graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que o livro que nós estamos lendo, ele chega no capítulo 3,
e ele chega no momento que ele não lamenta mais, que ele não chora mais, que ele não vê a situação do povo, a miséria por causa da rebelião, que ele não vê a situação dele, o sofrimento dele. Capítulo 3, lá no versículo 20, ele diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A alma dele estava recorrendo ao sofrimento, àquela situação caótica, àquela consequência por causa da rebelião, por causa do pecado, e estava chorando profundamente. Mas a partir do verso 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O povo sofre, a humanidade sofre, nós estamos sofrendo, porque nós somos rebeldes, porque nós somos obedientes, e a nossa vida é um queixume diante de Deus, mas eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus, louvado seja Deus, porque mesmo na nossa rebelião, Deus ainda olha para cada um de nós com misericórdia. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos por completo. É como se o profeta dissesse assim: eu lamentei, eu chorei a situação do povo, eu chorei a minha situação, eu cheguei até aqui murmurando, chorando, lamentando, queixumando, mas agora eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que esse Deus que é justo, que castiga a rebelião, que pune o pecado, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele está pronto para perdoar todos os nossos pecados. Ele não tem culpa de nenhum sofrimento. Todo sofrimento, o culpado somos nós. Ele é bom, Ele pune, mas Ele é misericórdia, e a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espera pelo Senhor, meu irmão, meus irmãos, que nós possamos esperar pelo Senhor. O sofrimento que nós estamos passando vai terminar, porque Deus já estabeleceu um dia que Ele restituirá todas as coisas, que Ele vai trazer o novo, que Ele vai trazer a perfeição, que Ele vai trazer a glória. E este dia está registrado lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, ali do verso 19, 20, 21, ele vai dizer que nós esperamos com grande expectativa, a própria criação espera com grande expectativa a glória, o dia da glória dos filhos de Deus. E as misericórdias do Senhor estão aí se renovando todos os dias, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus nos ama, por isso enviou o seu Filho. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Devemos buscá-lo,
com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Porque bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É bom a gente ter a submissão ao Senhor, aceitar que Deus nos pune porque nós somos desobedientes. E quando Ele nos pune é porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer o nosso arrependimento, Ele quer o nosso reconhecimento, Ele quer que nós o busquemos de todo o coração. Invocar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Deus é misericordioso. Agora o pecado é quem faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus veio a este mundo para pagar por todos os nossos pecados. Deus é a esperança do ser humano. Deus vem em socorro do ser humano, assim como veio em socorro deste povo, porque depois dos seus 70 anos, eles voltaram à sua terra, eles reconstruíram seus muros, eles reconstruíram a cidade, eles reconstruíram o templo, e eles passaram a adorar o Senhor e ter a vida cotidiana que eles tinham antes. Deus restaurou a sorte de Sião, e Deus restaura a tua sorte, assim você se arrependa, assim você aceite a vontade de Deus na sua vida, e você creia tão somente em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E aí você não vai mais lamentar, não vai mais brigar com Deus, discutir com Deus, culpar a Deus pelos sofrimentos da vida coletiva nem individual, particular. E você vai agradecer a Deus, porque apesar de você ser um desobediente, apesar de você ser um pecador, Deus, na sua infinita misericórdia, mandou Jesus Cristo para morrer numa cruz em seu lugar. Deus é amor. Deus quer que você esteja do lado dele por toda a eternidade. Por isso enviou a Jesus Cristo para ser o seu Salvador. Então é esta palavra que eu quero que você assimile nesta noite. Você que está me assistindo pelo Facebook, vocês que estão aqui, possamos assimilar esta palavra. Por que sofremos? Porque nós somos desobedientes desde o início, e a causa de todo o sofrimento na história da humanidade é desobediência a Deus. E Deus castiga justamente como castigou ao seu povo por ter quebrado a aliança. Deus castiga também nós nos dias de hoje. Deus está castigando, de certa forma, nós nos dias de hoje. Não somente nós aqui, igreja local, mas nós que eu digo, humanidade. E toda a severidade de Deus é para que nós venhamos nos arrepender e receber a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e assim obter a nossa vida eterna. Porque todos nós vamos morrer, nós vamos sair daqui, e depois daqui, só tem dois lugares: ou a presença de Deus, ou a ausência de Deus. Eu não vou nem chamar céu e inferno, vou falar mais brandamente, vou usar o eufemismo.
ou a presença de Deus, vou falar para a direita, a presença de Deus é na direita, ou a presença de Deus, ou a ausência de Deus. Qual é a tua escolha, meu irmão, minha irmã? Qual é a tua escolha? A presença de Deus, a direita de Deus, ou a ausência de Deus? Está escrito na palavra de Deus, e tudo que Deus fala, Ele cumpre. Aquele que se arrepender de todos os seus pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estará à direita de Deus, estará na presença de Deus para todo sempre. Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. E aqueles que estarão ausentes de Deus serão os da esquerda, e Deus dirá a eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E Deus será justo em dizer isso, porque Deus avisou com muita antecedência. Deus está avisando há muito tempo que se o homem não se arrepender e não receber a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, não poderá estar na sua presença eterna. Eu quero só ler um versículo dessa mensagem do livro de Lamentações, é muito forte, e a gente pode sim trazer para uma fala relacionada à salvação, porque a rebelião contra Deus realmente traz duras consequências. E lá em Apocalipse vai dizer que aqueles que se rebelaram contra Deus, eles ficarão de fora. Verso 8 do capítulo 21, diz assim: quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É dura essa palavra. E ele está falando do novo céu e da nova terra. Mas aquele que não se arrependeu dos seus pecados, não buscou a Jesus Cristo, não reconheceu a sua miséria e não se refugiou na misericórdia de Deus, a parte dele será essa. Será o lago de fogo, a segunda morte. João, escrevendo também, ele vai dizer lá no capítulo 3 do Evangelho de João, há uma palavra também muito forte. Capítulo 3, verso 36. Vamos ler o 34 ao 36. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. O enviado de Deus é Jesus, o Salvador, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, que você